Tudo bem, Boa, Samuel? ta- boa tarde, professor. Tudo bem? Muito boa tarde, como vai? Tudo bem. O senhor me escuta bem? Tô te ouvindo muito bem. Ótimo. Como estão as coisas em Portugal? Olha, tudo tranquilo por aqui. Obrigado pelo pacote de informações que me enviaste. Vai ser muito útil, né? Muito agradável e excelente presente que recebi de ti hoje à tarde. E por aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Ótimo. Professor, o senhor se importa de tentar falar um pouquinho mais perto do microfone, que eu acho que está um pouquinho Não, baixo? não. Deixa eu ver aqui. Consegue agora me ouvir melhor? Sim. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Pronto. Agora estou mais Então, próximo do vídeo. vamos lá. Primeiro, agradeço de novo em nome do Centro São José pela sua disponibilidade, né? Que esses tempos estão bem corridos, com trabalhos online, com provas e dissertações e tudo mais que a gente tem visto constantemente, agora por essa novidade, sendo tudo online, né? Um novo contexto Uhum. para a gente. E também para tratar de um tema um tanto desconhecido, né? Eu confesso que até um tempo atrás eu também não sabia muito bem dizer sobre o que se tratava. Uhum. Então, quando o senhor conversando comigo veio com essa sugestão, foi uma surpresa boa, depois que eu passei a ler sobre isso. E, de fato, é um tema muito relevante para o contexto atual e para a bioética, para o direito futuramente e já no presente também, né, nas implicações que isso pode vir a ter, que são sérias e que devem ser levadas em consideração, sobretudo para a bioética. Né? Então, eu acho que é um tema maravilhoso para a gente iniciar a Semana da Vida, né, que o Centro São José está promovendo, que esse é o nosso primeiro dia. E eu começo pedindo para o senhor dar um contexto geral para a gente sobre esse assunto, né? O que é transhumanismo, pós-humanismo, biocentrismo nesse contexto todo? Ok, ok, muito bem, Samuel. Veja lá, essa, eu creio que marcar o transhumanismo, o pós-humanismo e biocentrismo no contexto da Semana da Vida, né, que agradeço também o convite do centro feito através de você para poder participar desse momento importante, celebrar a vida para nós hoje significa também marcar posições e tentar avançar um pouco no meio de tantas confusões conceituais. Então, essas iniciativas são absolutamente relevantes. E exatamente nessa linha e nesse diapasão, Samuel, que vem o tema do transhumanismo, pós-humanismo, biocentrismo, que eu indico como uma sugestão que faz parte de uma convicção que tenho consolidado nos últimos tempos. Muitos dos temas que temos marcado nos últimos tempos, nesses movimentos de afirmação da vida, mesmo na linha de um personalismo bioético e de outras tendências ou teorias bioéticas também relevantes em favor da vida, eu creio que todos eles vão convergir de maneira cada vez mais frequente para esse emaranhado conceitual ainda um pouco obscuro que está marcado pelo transhumanismo e pelo pós-humanismo. Ao lado desses, o biocentrismo, e eu vejo com alguma preocupação que temos discutido pouco isso no Brasil. Temos, quando as discussões vêm à tona, nos referido a esses conceitos de maneira muito obscura, muito truncada, o que mostra que nós podemos estar como um ponto fora da curva dentro de um caminho que vem sendo construído conceitualmente e politicamente pelos transhumanistas e pós-humanistas nas últimas décadas, mas não estamos muito atentos a isso. Então, parte da minha sugestão decorre exatamente da preocupação de que talvez nós estejamos investindo
alguns esforços absolutamente necessários e legítimos na defesa de alguns temas firmes que devem prosseguir em defesa da vida, mas há outras vias de periclitação também de alguns conceitos bioéticos e éticos naturais que estão ameaçados também pelo avanço de algumas teorias com as quais nós temos que ter alguma atenção e alguma preocupação. Daí o tema do transhumanismo, pós-humanismo e biocentrismo. A gente começa sempre falando um pouco desse tema, quase que assim num limiar entre realidade e ficção científica. Tá? Antes mesmo conceituar, eu quero estabelecer aqui esse início. Imagine lá um livro como O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. O Homem Bicentenário é um livro de um escritor extremamente prolífico e inteligentíssimo, como Asimov, e que já há mais de 20 anos atrás chamava a atenção, isso eu estou pensando apenas um livro entre alguns, né? Mas ele já chamava a atenção para um fenômeno curioso, que naquele tempo estava ainda no limiar de uma ficção científica. Imagine os robôs, como era a fixação do Asimov em todas as obras, desenvolverem em algum momento, em função de um defeito específico, capacidade de sensibilidade, e não apenas de formação do pensamento, mas de sensibilidade, o que se expressava, inclusive, pela possibilidade de manifestações artísticas. Esse personagem do Asimov, no Homem Bicentenário, que é um robô, ao longo do tempo começa a chamar para si o desejo de construir uma identidade, de ter um nome e de possuir liberdade. O Asimov vai escrever o Homem Bicentenário em comemoração, no contexto de comemoração aos 200 anos da Constituição norte-americana. Então fazia muito sentido ele falar disso e centrar toda a força na questão da aquisição da individualidade e na conexão entre dignidade e liberdade. Mas o que está no fundo da história e que nos traz aqui como uma ilustração para o conceito de transhumanismo é que, em algum momento, o robô vai recebendo, ao longo do tempo, ele vai viver 200 anos ou mais, upgrades. E esses upgrades são upgrades orgânicos. As peças que eram exclusivamente mecânicas dele vão sendo trocadas pela empresa e, ao invés do aço, ele adquire pele. Alguns órgãos internos vão sendo substituídos também por órgãos que têm uma fisiologia humana. Então, ele vai poder comer, por exemplo, e ter todo uma simulação de processo digestório. E, ao mesmo passo que isso acontece com os robôs, e aqui eu acho que vem uma grande sacada do escritor, os homens estão fazendo a mesma coisa. Só que no sentido inverso. Os transplantes de órgãos vão sendo expandidos no mundo inteiro por transplantes de órgãos que são sintéticos, tá? E não mais orgânicos, como o robô recebia, mas sintéticos. E à medida que o tempo passa, é o que o próprio personagem vai indagar. Mas, afinal de contas, indaga em tribunal. Qual é a diferença entre nós? Porque eu sou o robô com muito do meu corpo sendo orgânico e humano. E os humanos de hoje são metade deles com peças de robôs. E todos nós vivemos 200 anos. O transhumanismo, ele começa por volta da década de 70, com Julian Huxley, como uma área de desenvolvimento da ciência que se preocupa especificamente com o eixo, que é a da expansão da vida. Então, é a possibilidade de criação de terapias que permitam o desenvolvimento
de uma vida mais longa, uma vida sem os problemas naturais do envelhecimento. Então, esse Life Enhancing, que é um dos eixos do transhumanismo, ao mesmo tempo, mecanismos que permitam a expansão das capacidades humanas. Então, por exemplo, problemas que são comuns a todos nós, ou pelo menos a uma parte muito expressiva dos seres humanos, como os problemas de visão, poderiam ser tratados, então já numa linha mais terapêutica, pelo transhumanismo, no momento em que eu posso ter algum tipo de tratamento que me permita o implante de um chip, ou então de uma peça eletrônica, ou mesmo de nanotecnologia, que me ajude à correção de problemas de visão. Questões como os exoesqueletos, que permitiriam a pessoas com deficiências motoras e problemas de mobilidade serem compensadas nesses problemas por mecanismos que substituíssem essas funções, ou fossem pelo menos auxílios nessas funções. Então, substituísse como uma prótese, só que uma prótese inteligente, a capacidade de mobilidade humana. Esse princípio do transhumanismo e os eixos nos quais o transhumanismo vai funcionando no seu principal caminho é sempre muito interessante. Então, nós estamos aqui numa espécie de fronteira entre a medicina e a engenharia, e com grande possibilidade de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Do ponto de vista seja tecnológico, seja científico ou mesmo ético, aí não apenas não há problemas, como nós temos a ciência funcionando para aquilo que ela deve funcionar. Ou seja, a ciência a propósito dos fins de melhoria da vida humana e de tratamento, de desenvolvimento de terapias mais eficazes. O transhumanismo começa dessa forma, mas ele vai se desenvolver a partir do final da década de 80, não apenas nessa linha, mas ele começa a adquirir algumas pretensões enquanto filosofia. E nesse sentido, o Nick Bostrom, que é um dos transhumanistas mais famosos, um dos fundadores de um movimento transhumanista, que é o Humanity Plus. Então, o site do Humanity Plus está à disposição de todos, podem consultar. Existe um manifesto do Humanity Plus, eu vou até, se tiver a oportunidade, falar um pouquinho dele aqui, mas recomendo que aprofundem um pouco mais aqui a informação consultando o site. E ali vão ver que se trata de um movimento estruturado que já foi muito além apenas das pretensões de uma ciência no sentido mais prático. Ele constrói uma espécie de visão de mundo, ou do que seja o homem no mundo e o homem na sua relação consigo e com os outros. Nesse sentido, é que ele vai conceituar o transhumanismo, e eu vou abrir aspas e citar uma parte de um texto aqui do Bostrom, que diz o seguinte: as opções de aprimoramento em discussão incluem a extensão radical do tempo de saúde humana, a erradicação das doenças, eliminação de sofrimento desnecessário e aumento das capacidades intelectuais, físicas e emocionais humanas. A princípio, essa linha que eu diria terapêutica, da medicina com a engenharia, a que o transhumanismo vai se dedicar no início. Outros temas transhumanistas incluem colonização espacial, então a criação de outras formas de vida simbiótica ou humana juntamente com vida mecânica, né? Seres humanos em simbiose com semi-organismos mecânicos e que tenham capacidades que nós hoje não temos, então, de respirar em ambientes que são inóspitos para os seres humanos normais, mas metidos ali num exoesqueleto ou num traje específico poderiam fazê-lo. Então,
Uhum. incluem colonização espacial e possibilidade de criar máquinas superinteligentes, juntamente com outros desenvolvimentos potenciais de esboço, que podem alterar profundamente a condição humana. Aqui, nesse finalzinho do alterar profundamente a condição humana, é que nós temos um salto do transhumanismo numa direção que é um pouco mais perigosa, um pouco mais de fronteira. O transhumanismo funcionando como uma forma específica de entender o homem. E aqui explico um pouco a que eu me refiro. Sim. O transhumanismo vai chegar rapidamente à conclusão de que a evolução humana, então a evolução natural do homem, tal como nós conhecemos até o presente momento, né, em todo o seu processo de adaptação, com milhões de anos, e a sua capacidade de desenvolvimento em relação mesmo com a biosfera, não é uma coisa necessária. Quero dizer, Uhum. nós podemos chegar, e se é que já não chegamos, no momento de desenvolvimento tecnológico em que puxamos a evolução humana, ao invés de sermos puxados por ela, em que podemos conduzir a evolução humana, ao invés de estarmos à mercê dos processos da evolução humana. Então, o transhumanismo acredita que o desenvolvimento tecnológico nos permitiu chegar a essa humanidade mais, a esse Humanity Uhum. Plus, a capacidade de sermos é, homens, seres humanos, que controlam o seu caminho, a sua trajetória evolutiva e podem definir como é que será o seu futuro. Então, o homem é uma matéria moldável para o transhumanismo. E é uma matéria moldável em dependência direta da tecnologia. Então, a tecnologia no transhumanismo adquire um status, Samuel, e aqui que eu acho que temos o problema-chave, não mais de um instrumento para a qualidade de vida humana, a estabilização e consolidação do homem no mundo, ou mesmo uma chave da relação humana com o próprio ambiente ou a natureza em que esse homem está inserido. Mas a tecnologia humana passa a ser uma finalidade do próprio homem. Ou seja, nós nos definimos como aqueles seres capazes de criar tecnologia e esta tecnologia nos liberta. Ela nos define e nos liberta. Ela nos liberta finalmente desse jugo definitivo da natureza, que é a evolução humana, que é nós sermos determinados ao longo de milhões de anos por essas Uhum. interações, de alguma forma desconhecidas e um pouco caóticas ou aleatórias, em que não sabemos exatamente aonde vamos dar. Mas a tecnologia e a capacidade desse conhecimento tecnológico teria para os transhumanistas nos trazido a um ponto em que isso não é mais necessário, em que a tecnologia finalmente nos liberta. Não é a verdade mais que nos liberta, mas a tecnologia tem essa capacidade de nos libertar e dá ao homem, portanto, a chave que seria a chave final do seu próprio humanismo. O transhumanismo se propõe como o humanismo definitivo. E o que é interessante é que aquilo que vai nos tornar definitivamente humanos, que nos traria, segundo os transhumanistas, a capacidade final, então a liberdade final de definirmos o Uhum. que somos e o que vamos ser e onde queremos estar, não é alguma coisa que seja estritamente humana, mas é uma parte da técnica que o homem cria, mas que a partir da visão dos transhumanistas o define. A partir daí o define. Percebe?
Muito interessante, professor. Primeiro, o exemplo que o senhor colocou do homem bicentenário, né? E também que, de outros modos, e outros filmes e outras abordagens também, da mídia como um todo, a gente tem visto muito essa questão de uma humanização do ser robótico, como se uma máquina cada vez mais pudesse adquirir personalidades, sentimentos e características emotivas humanas por si só, que não fossem programadas, né? Então, isso é um tema recorrente que a gente às vezes trata apenas como uma ficção impossível ou muito a longo prazo, que talvez a gente Uhum. pudesse vislumbrar, né? Mas, de alguma maneira, isso está cada vez mais próximo, né? Como você está bem colocando. E essa realidade do transhumanismo como colocando um novo fim para o homem, digamos assim, uma nova finalidade na sua própria existência, como se o fato dele poder gerar algo, ele deve gerar isto, né? Que é basicamente isso. Se eu posso fazer um aprimoramento Uhum. genético, eu devo fazer. Se eu posso Isso. fazer isso, eu devo. Para uma perspectiva da vida dentro desse contexto que a gente está trazendo, é algo enigmático, porque imagina, por enquanto a gente pensa no uso terapêutico, como o senhor bem colocou, uma correção de um problema de vista ou talvez alguma deficiência que pudesse ser evitada. Mas a longo prazo a gente pode também conjecturar que por que não usar para escolher características físicas do meu gosto? Eu quero que o meu filho tenha olhos claros, ou seja de tal altura, ou tenha uma aptidão para tal profissão. Isso também parte de uma engenharia genética que está presente aí. Né? Uhum. Então, aquele efeito que o senhor colocou, né? Da robotização do homem, né? E da É, eu acho humanização que, da máquina. eu acho que o problema de fundo continua sendo sempre o mesmo, e por isso que eu creio que o tema faz muito sentido numa celebração da Semana da Vida. Há sempre aqui um propósito que é, a princípio, louvável. Há sempre uma intenção que se apresenta como uma intenção boa. Nós não podemos nos opor e nem devemos nos opor às possibilidades de aprimoramento humano, né? E a possibilidade de melhoria de problemas relativos à doença ou à cura e à superação de flagelos e de sofrimentos e de patologias humanas. O transhumanismo começa com essa mensagem, que é, na realidade, um desdobramento mesmo da própria pesquisa científica e da boa direção da ciência, né? Do bom uso da ciência, vamos dizer dessa forma. O problema é quando estas coisas começam, e insisto nesse ponto, a se transformar numa visão sobre o que é o homem. É quando essas coisas todas se transformam em uma filosofia. Porque, nesse sentido, esta filosofia é um abrupto reducionismo daquilo que é o homem. Veja, se me explico bem. Se a tecnologia pode moldar o homem como nós assim definirmos pela nossa vontade, assumir não só essa possibilidade, mas essa premissa, necessariamente nos faz admitir que nós não temos uma natureza que possa ser considerada ontologicamente existente, ou que seja uma essência. Nós Uhum. somos absolutamente moldáveis. Nós podemos ser o que bem entendermos ser. A tecnologia é capaz de transformar o homem até a sua própria radicalidade, porque não existe isso que seja a sua radicalidade ou alguma coisa que o defina enquanto tal. O homem é sempre o que ele faz e não aquilo que ele é. Não existe um ser do homem que possa ser considerado pré-existente.
O homem, Uhum. então, molda a sua própria existência, essa numa afirmação de um existencialismo mais raso, ele molda essa sua existência, ele molda a sua essência a partir dessa sua existência, mas agora esse existencialismo adquire algumas características profundamente estranhas, mas ao mesmo tempo sintomáticas dos nossos tempos. Ele molda essa essência através de um domínio que é um domínio de engenharia. O homem não só molda a si mesmo, ele monta a si mesmo, né? Ele monta-se como numa linha de produção. Ele define o seu próprio sentido, ele define o seu próprio fim. Eu creio que o problema de fundo disto continua sendo o mesmo que nós enfrentamos no aborto, que nós enfrentamos na eutanásia, a desconsideração do que seja ontologicamente o ser humano, né? A desconsideração de uma essência que precede a essa existência humana. Uhum. A consideração de que aquilo que nós somos é definido ou pode ser encontrado, é uma resposta que nós encontramos nos artefatos ou na capacidade técnica que o homem tem. E não o contrário, que a capacidade técnica que o homem tem, seja ela sim derivada de algo da essência humana que nós não conseguimos responder simplesmente pela técnica. Digo, a técnica é uma dimensão do agir do homem no mundo. A técnica é uma dimensão da sua realidade, mas ela não resume todas as dimensões. Uhum. O grande problema do transhumanismo é que ele reduz todas as dimensões do homem nesta capacidade de fazer. O homem é uma tecne. E daí algo que mencionaste ainda há pouco, Samuel, fazer muito sentido. Isso nos coloca diante da grande e necessária conclusão de que essa ética humana, que é a capacidade ou mesmo a necessidade que nós temos de responder às questões fundamentais sobre o que devemos fazer diante das coisas, se torne, sob o ponto de vista de uma mera técnica, uma questão desnecessária. Porque se a técnica é aquilo que nos define, o que eu posso fazer será sempre aquilo que eu devo fazer. Uhum. O que eu posso fazer é o exercício dessa minha capacidade, negar o exercício dessa capacidade é que seria um grande problema. Exercê-la nunca será um problema. Exercê-la será um dever. Exercê-la será um dever. Então, com essa questão, nós jogamos para trás alguns milênios de desenvolvimento do pensamento humano, da filosofia, da investigação metafísica e dos esforços para entender o que é que nós somos enquanto essência, enquanto ontos. E nós passamos a reduzir a trajetória do homem no mundo àquilo que ele é capaz de fazer. E vamos reduzir, inclusive, esta palavra que moldou tanto a civilização humana, que é liberdade, a um simples exercício ou manifestação de um estágio da ciência. O que Uhum. efetivamente vai nos conduzir à liberdade última não é a organização política, não é a comunidade, não é a nossa capacidade de entendermos quem somos e agirmos conforme a virtude. O que vai nos libertar é um chip que nos dê capacidade de fazer um upload mental. Eu estou citando aqui o upload mental como uma experiência já existente. Tá? O upload mental, Samuel deve saber, Uhum. todos nós já vimos isso de alguma forma, mas isso não é mais ficção científica, isso é uma coisa real. Lembra lá do Matrix? Uhum.
todo Matrix, eles sentavam numa cadeira. Eu queria aprender Kung Fu ou todos os tipos de arte marcial. Havia um cabo conectado aqui no interior do cerebelo, e alguém apertava ali no botãozinho de um teclado, e todos aqueles dados sobre as lutas marciais que estavam no banco de dados, fazia-se o upload deles para a mente do sujeito que lá estava sentado. Esse upload mental é uma das perspectivas do transhumanismo. Isso não é matéria de filme, mas o Uhum. upload mental é uma realidade das experiências transhumanistas. Isso já existem casos a esse respeito. É claro, eles não estão ainda nessa dimensão de eu aprender, ou ter a capacidade de aprender tudo o que há simplesmente pelo clique de um botão Enter em um teclado. Uhum. Mas a capacidade, por exemplo, de expandir alguns domínios da cognição através de uploads mentais, por exemplo, acelerar a capacidade de alfabetização através de upload mental, essas experiências estão em curso. Isso é transhumanismo. É uma interface homem-máquina que vai se tornando cada vez mais frequente no nosso tempo. Sim. Isso na sua premissa, é alguma coisa com a qual nós precisamos ter algum cuidado. Exato. Como o senhor falou também, ontologicamente, o ser humano ele acaba por perder o seu valor, porque se deixa de considerar a potência do próprio homem para considerar apenas o ato, né? Uhum. Ou nas palavras do George, né, que a gente tanto falou na questão de mestrado, essas coisas, mas Isso. trazendo um pouco dessa perspectiva da lei natural, a capacidade imediata de eu estar fazendo um ato ou estar fazendo algo é o que vai definir o ser humano, não a capacidade potencial. Não seria mais a natureza humana própria. Que Uhum. isso leva para a gente um outro ponto do transhumanismo, que eu acho, pelo que eu entendi, são vertentes dele, como o pós-humanismo e o biocentrismo, Isso. Temos que né? falar um pouquinho No disso. qual a natureza humana por si só, ela perde o seu valor ontológico e a dignidade intrínseca do homem pela sua própria condição humana também ou é reduzida ou equiparada, pelo menos, a de um animal, seja ele vegetal, perdão, seja um animal ou seja um vegetal, ou até, dependendo da situação, uma dignidade inferior. E a gente remete até às colocações feitas há um bom tempo, já conhecidas pelo Peter Singer, né? Que diz respeito a capacidades humanas básicas que condicionam a outorga, não é nem uma dignidade intrínseca, é uma outorga feita por outro da personalidade humana. Chega ao ponto de afirmar, como a gente já falou diversas vezes aqui, que um animal tem mais dignidade do que um ser humano recém-nascido, né? Uhum. Pela sua capacidade já em ato. É, Então, dentro dessa perspectiva de transhumanismo, o que seria o pós-humanismo e o biocentrismo, ok. professor? O pós-humanismo já é uma corrente posterior ao transhumanismo. Era uma corrente mais crítica, né, radical em relação ao transhumanismo. São várias correntes que estão ligadas aqui àquilo que nós podemos chamar de pós-humanismo, mas elas todas têm em comum um elemento, Samuel. O pós-humanismo questiona essa ênfase do transhumanismo na tecnologia, considera que a ênfase transhumanista na tecnologia ainda padece de um grande problema, que é considerar, pelo fato dessa tecnologia ser uma capacidade humana, ou seja, a tecnologia é aquilo que efetivamente define o fazer humano, o pós-humanismo acusa o transhumanismo de, com isso, ainda considerar o ser humano com uma primazia dentro daquilo que se chama era do antropoceno. Essa era do antropoceno, que é um estágio
da, da, da evolução, né, da Terra é aquela que se caracteriza dentro da era Cenozoica pela presença dos homens, né? A presença dos homens no mundo e toda a capacidade de transformação que o homem operou na biosfera. Essa era do antropoceno para o pós-humanismo é um grande problema, porque o problema é a primazia dos seres humanos e daí a luta pela necessidade de superar a era do antropoceno. Ou seja, o pós-humanismo ele é uma filosofia empírica, ou se propõe como uma filosofia empírica, que procura reconciliar a existência em todos os seus significados. Essa existência, eu me refiro com os pós-humanistas, não apenas a existência do homem, mas a existência de todas as formas de vida, de tudo aquilo que há no mundo. Tudo isto não pode estar submetido à primazia do ser humano. A necessidade de superação do antropoceno base de uma crítica feroz e aqui virulenta do pós-humanismo, muitas vezes, ao próprio transhumanismo. Então, essa ênfase da tecnologia, a ênfase na primazia humana, é um erro que os pós-humanistas veem no transhumanismo, e para eles, os pós-humanistas, e aqui eu faço a leitura de um trechozinho da Francesca Ferrando, que é uma das autoras que eu indico na leitura para o conhecimento do que seja o pós-humanismo, para quem defende o pós-humanismo, né? Então, de maneira a conhecer o pós-humanismo a partir dos seus defensores, diz aqui a Francesca: o pós-humanismo é frequentemente definido como um pós-humanismo e um pós-antropocentrismo. Então, ele é pós ao conceito de humano e pós a ocorrência histórica do humanismo, ambos baseados, como vimos anteriormente no livro dela, em construções sociais hierárquicas e suposições centradas no homem. O especismo transformou-se em um aspecto integral da abordagem crítica pós-humana. Para eles, então, seria importante a superação pós-humana da primazia humana, e que não pode ser substituída por outros tipos de primazia, como a primazia das máquinas, a primazia da tecnologia. E no pós-humanismo é que nós vamos encontrar algumas tendências radicalíssimas, como a da Patricia McCormick, que tem sido denominada, inclusive, de terrorismo ecológico. A defesa, no livro que ela lança no final de 2009, e que vai aparecer a lume de maneira mais intensa no início de 2020, que é a superação da era antropocena, do antropoceno, em que ela defende a necessidade da extinção da raça humana para que o planeta possa sobreviver. Essa é uma crítica pós-humana propriamente dita. O pós-humano na sua literalidade, a necessidade de superarmos o homem. O que é um bem escândalo. interessante essa... O que é um escândalo? Oi? Isso é um escândalo. Nós É chegamos assim, claro. nessa definição do pós-humano ou do pós-humanismo, no fundo, eu creio, da crítica que eu acabei de fazer ainda há pouco ao problema de base que está presente no transhumanismo e que aqui se revela de maneira muito, muito clara. Aqui já não há preocupação com melhoria de vida, ou qualidade de vida, ou terapia. No final das contas, quando nós não sabemos o que é o homem na sua essência, o homem só aparece por aquilo que ele faz, os pós-humanistas podem entender que tudo aquilo que ele faz é apenas o mal, então necessariamente ele deve desaparecer. Porque não há nenhum valor intrínseco do homem. Nenhum valor intrínseco. É assim que os pós-humanistas veem. Nós podemos chegar a isso rapidamente quando nos desfazemos da necessidade de uma compreensão sobre o que seja o homem. E quando passamos a definir esse ser humano apenas pelos seus adjetivos, ou seja, por aquilo que ele faz ou deixa de fazer,
nós corremos o risco também de nos perdermos completamente a respeito do que seja um homem. E chegarmos a conclusões de que, bem, se o homem é que põe fogo no Pantanal, então é muito melhor que ele desapareça de uma vez da face da Terra. Essa é uma Uhum. conclusão a que rapidamente poderíamos chegar numa versão mais radical do pós-humanismo, e que tantos outros chegam. Sim, e é interessante que é uma conclusão que a gente já viu também, já que a gente começou falando de cinema e de mídia, também em filmes. O ser humano, tido por máquinas, por exemplo, como um grande mal do planeta. Então, para salvar o planeta, é necessário que se extermine a própria humanidade. Então, é algo muito mais radical. Mas a questão que o senhor trouxe agora, por exemplo, relacionada a queimadas, mais leva a gente para o último tópico desse, né? Que é o biocentrismo. Que, no caso, os animais pelo que eu entendi, os animais e as plantas, elas teriam uma dignidade pelo menos igual a de um ser humano, né? E até para serem manipulados, de qualquer maneira que fosse, deveria ser da maneira menos danosa possível, né? Então, o senhor pode dizer mais para a gente sobre o Claro, biocentrismo? claro. Como seria? O biocentrismo é uma corrente que deriva do Deep Ecology, dessa construção que vai nascendo muito associada também ao pós-humanismo, a partir da década de 70, ligada à teoria Gaia. Não se trata de infirmar a base da preocupação de equilíbrio entre o ser humano e as demais formas de vida na Terra. Não se trata de infirmar a legitimidade da preocupação ecológica. O problema e a crítica que eu faço ao biocentrismo, que se define da maneira como expuseste agora, Samuel, ou seja, o ponto de partida do biocentrismo é considerar a necessidade de superar o antropocentrismo, então o diapasão aqui, que está no outro extremo, é o antropocentrismo, então o homem como centro e de todas as formas de vida e tendo uma primazia, portanto, sobre todas as formas de vida, a ética sendo essencialmente uma coisa humana, e a substituição disso pela sua antípoda, pelo seu contrário, então pelo que está no outro polo, pelo biocentrismo. Então nós vamos considerar o homem como todas as outras formas de vida, eventualmente uma forma de vida perigosa, inclusive, porque ela não goza deste elemento do equilíbrio como todas as outras formas. O homem desequilibra, e a vida do homem na biosfera demonstra que ele desequilibra isso. Então, o biocentrismo fala da ausência da primazia do homem e o equilíbrio entre o homem e todas as outras formas de vida, pero no mútuo, porque ele não vê o homem como um elemento desse equilíbrio, ele vê o homem como um elemento do desequilíbrio, na realidade. E Uhum. acaba substituindo essa primazia humana do antropocentrismo por algum tipo de forma secundária, vigiada e muito em reserva, vista com muita reserva em relação ao homem. Então, a vida, as outras formas de vida, assim, é que poderiam ter mais primazia, e o homem é aquele que tem que ser policiado mesmo. Ele tem que ter observado com maior cuidado, porque ele é o grande elemento de desequilíbrio e de dano. Esse biocentrismo é uma forma radical de uma visão ecológica que, a bem da verdade, encontra aqui um fundamento que eu também reputo bastante perigoso e que, em comum com a visão filosófica que o transhumanismo traz, que o pós-humanismo traz e que esse biocentrismo traz, nós temos um elemento que se repete em todos eles, que é a mesma tríade. Nós temos aí nessa base o problema do individualismo, o problema do hedonismo e o problema do relativismo. Todas as vezes que chegamos a esses três elementos, que são os três grandes problemas do pensamento moderno, individualismo, hedonismo e relativismo, nós conseguimos perceber
a raiz, e me perdoem a repetição, mas a raiz onde radica a origem desses três movimentos que se pretendem um pensamento ou uma forma específica de pensar o homem no mundo, que é o transhumanismo, o pós-humanismo e o biocentrismo. Todas elas veem o homem como com uma captis minúcio, veem o homem como alguma forma de problema. E há um mundo que é extremamente problemático por causa do homem e que precisa esse problema ser endereçado e ser resolvido. E muitas dessas soluções passam pela manipulação do próprio homem ou pela desconsideração do papel que o homem tem no mundo. Essa relação é sempre muito tensa e ela é sempre marcada pelo desconhecimento ou mesmo por um conhecimento negativo daquilo que seja o verdadeiro papel do homem no mundo. Então, o homem pode ser destruído e ele não tem um valor intrínseco. Todas as outras coisas têm, mas o homem não tem propriamente um valor intrínseco. E o relativismo está presente aí. O relativismo prático está presente aí. O hedonismo, então a forma do homem poder ser tudo aquilo que ele quiser ser, e ele pode se melhorar a qualquer tempo, ele pode se reinventar a qualquer tempo, está presente no transhumanismo de maneira muito, muito clara. E o individualismo, então a forma de entender esse homem como um conjunto apenas de vontades e de vontades que moralmente são validadas por ele próprio, pelo indivíduo mesmo, isso está presente em todas as três correntes. Eu creio que o problema de base de todas elas continua sendo o problema de base de todo o pensamento moderno. O individualismo, o hedonismo e o relativismo. Se nós retirarmos esses elementos que maculam e distorcem o pensamento moderno da base em que essas teorias constroem o seu pensamento, nós podemos reconhecer em todas elas algum fundo de verdade, alguma luz ali. A tecnologia é boa e pode servir ao homem. A natureza deve ser respeitada. O homem pode precisar rever profundamente a sua primazia no sentido de um domínio, como se fosse um domínio absoluto sobre as coisas. Encontrar um caminho prudente e razoável para que nós possamos entender alguma luz nessas teses depende de nós superarmos as visões do individualismo, do hedonismo e do relativismo que elas têm e radicalizam. E aí elas se afastam desse fundo de verdade e constroem versões absolutamente distorcidas sobre o homem e que são tudo menos o humanismo. Eu creio que nós chegamos num ponto, Samuel, curioso da nossa inflexão histórica nos dias de 2020 e daí para frente, que é a necessidade de nós reafirmarmos o humanismo. Estas três vertentes, da maneira como se apresentam hoje, elas são claramente nocivas ao homem. E elas são claramente anti-humanistas. Algumas não disfarçam em absolutamente nada a sua pretensão anti-humanista. Muitos dos pós-humanistas se manifestam claramente anti-humanistas. E a respeito disso, nós precisamos ter muito cuidado, porque a afirmação dessas teses é uma espécie de consagração daquilo que se manifesta parcialmente no aborto e parcialmente na eutanásia, mas que parece ganhar no transhumanismo, em quase todas as vertentes do pós-humanismo e em muitas do biocentrismo, uma consagração total de que o homem não vale nada, de que a presença dele na Terra é um profundo desequilíbrio e que o mundo é sempre um grande problema. Nós perdemos a oportunidade de ver no mundo a beleza que ele realmente tem e no homem o quanto ele tem o dever de preservar essa beleza.
e de reconhecer a partir dessa beleza o seu valor e essa mesma responsabilidade. Mas nós não conseguimos observar isso através das afirmações dessas três tendências do pensamento contemporâneo. Porque, para elas, o homem é sempre um problema no fundo. E é um problema que precisa ser superado. Né? E, às vezes, ser superado na radicalidade, ou seja, pela sua própria extinção. Isso é uma coisa que, efetivamente, nós precisamos observar com muita cautela, porque isso já é um grande movimento político. Né? Eu não me refiro só ao biocentrismo e às tendências mais radicais do ecologismo contemporâneo. Há transhumanistas concorrendo às eleições norte-americanas. Né? Esses movimentos são muito articulados. O Tesla é o Tesla não. O CEO do Tesla é um grande transhumanista, é um defensor internacional do transhumanismo, em algumas das suas versões interessantes, mas em outras versões muito mais problemáticas, como essa da reinvenção do homem de acordo com o próprio desejo. E nós precisamos começar, pelo menos, a discutir esses temas com mais atenção. É o que eu acredito. Exato, professor. Eu acho que a ideia de hoje, já findando o nosso tempo, é dar um grande amparato, uma luz, talvez, sobre esse assunto que é um tanto ainda desconhecido realmente aqui no Brasil. Como a gente falou no início, a gente não escuta falar, e quando se coloca esses temas, transhumanismo, pós-humanismo, biocentrismo, a primeira reação é: o que é isso? Nunca ouvi falar, de que maneira? Então, trazer isso à tona, né, ainda que seja de forma simples, como a gente está fazendo, numa live, tentando divulgar esse tipo de assunto, já é um começo. E eu acho que, de fato, a gente precisa investir nisso, em termos acadêmicos também, visto que isso tem uma repercussão enorme em questões da lei natural, por exemplo, do direito natural, do direito do homem, dos direitos humanos, da dignidade humana. Tudo isso acaba sendo afetado, direto ou indiretamente. Né? Alguns mais extremos, como o senhor falou, no pós-humanismo, outros discretos, de forma sutis, mas que acabam remetendo quase a um utilitarismo humano, como o próprio transhumanismo. É isso. Então, E sempre com aquela observação, Samuel, e agradecendo ao Matheus que me lembrou o nome do Elon Musk. Obrigado, Matheus. Não é uma rejeição in totum, completa, principalmente do transhumanismo, tem coisas interessantes, mas é a necessidade de nós termos atenção na leitura disto, com princípios firmes de dignidade humana e com aquela questão sempre crítica que o humanismo levanta sobre o que é o homem no fundo. Nós precisamos ter isso em conta, né? Antes de nos debruçarmos sobre essas questões desavisadamente. Eu fico à disposição, Matheus, aqui do centro, daqueles que nos ouviram. Se quiserem indicação bibliográfica, tem aí o meu Instagram também, Sandro Alex Simões. Fiquem à vontade para lá escreverem e eu faço as recomendações. E você, Samuel, tem acesso direto, que precisar. Te incentivo e exorto muito a seguir nesse tema na continuidade dos teus estudos. Maravilha, professor. Em nome do centro, eu agradeço já ao senhor a sua disponibilidade de estar inaugurando essa Semana da Vida, que é a primeira, se Deus quiser, de muitas que o centro vai promover, e com um assunto tão atual, né, que remete a tanta coisa interessante que deve ser sempre revisada, sempre estudada e levada a sério, né? Porque ela tem implicações diretas na nossa vida, no dia a dia. E desde já eu já faço o convite para uma outra oportunidade que a gente possa estar agendando, para versar sobre um ponto que não deu pelo nosso tempo, que é como a bioética personalista, talvez, ela encara isso, a forma como ela lida com esse novo desafio. Eu acho que seria uma live toda só para falar disso, e já fica a ideia para a gente. E muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Já Deus fica o meu aceite. Já fica o meu aceite. Eu te agradeço o convite, Samuel. Estou à disposição. Já fica a combinar, então.
Um abraço a ti e a todos Muito aqui obrigado. que nos Muito assistiram. obrigado. Então, até a próxima, então, Obrigado, amigo. professor. Até Tchau, tchau. mais. Até.